Capítulo 3. Nina encontrava-se na confusão ruidosa, que era o aeroporto de Joanesburgo, e olhou para Danny. Sabia que ele queria ir junto, mas não entendia por quê. Não tinha nada para dar a ele no momento, nada para dar a ninguém. Apenas precisava ir, estar lá, ir para casa. Preciso fazer isso sozinha. Ela pôde ver que o magoou. Claro que sim, ele disse, me desculpe. Ele passou a mão muito bronzeada pelo cabelo longo e despenteado e olhou para ela com uma intensidade que a fez segurar a respiração. Aquele olhar a atravessou, atingiu-a com força. Ele estendeu a mão lentamente, puxou-a para seus braços, como se estivessem sozinhos dois amantes com todo o tempo do mundo. Ele a tomou com um beijo que foi profundo e íntimo, com uma força quase primal. Ela sentiu o coração acelerar e as faces ficarem quentes, apesar de aquela reação não fazer nenhum sentido. Ela era uma mulher crescida. Lembre-se disso, amor, ele disse, afastando-se, mas mantendo os olhos fixos nela. Foi um beijo que quase suavizou sua tristeza por um segundo. Diminuiu o peso da carga. Ela quase disse alguma coisa, quase mudou de ideia, mas antes que conseguisse encontrar uma palavra para começar, ele já estava se afastando de costas para ela e então sumiu. Ela ficou ali um minuto, quase congelada. Daí pegou a mochila no chão junto de seus pés e começou a andar. 34 horas mais tarde, parou o carro alugado no estacionamento escuro e coberto de neve do hospital e correu para dentro rezando, como havia feito a cada hora do voo transcontinental para não chegar tarde demais. Na sala de espera do terceiro andar encontrou a irmã, posicionada como uma sentinela, perto de um aquário absurdamente alegre, cheio de peixes tropicais. Nina parou de súbito, repentinamente, com medo de dizer qualquer coisa. Elas sempre lidavam com as coisas de forma diferente, ela e Meredith. Mesmo quando garotas, Nina sempre caía e levantava depressa. Meredith movia-se com cautela. Raramente perdia o equilíbrio. Nina quebrava coisas, Meredith as consertava. Nina precisava disso agora, precisava que a irmã a mantivesse inteira. Mary, ela disse baixinho. Meredith virou-se para ela. Mesmo com o comprimento da sala de espera entre elas e a péssima luz fluorescente no alto, Nina pôde ver como a irmã parecia abatida e cansada. O cabelo castanho escuro de Meredith, usualmente penteado com perfeição, estava uma confusão. Ela não usava maquiagem, e sem ela os olhos castanhos pareciam grandes demais no rosto pálido. A boca muito grande não tinha cor. Você está aqui, ela disse, avançando, abraçando a irmã. Quando Nina se afastou, estava hesitante, a respiração um pouco errática. Como ele está? Nada bem. Teve outro ataque cardíaco massivo. A princípio eles iam tentar operar, mas agora estão dizendo que ele não sobreviveria. Os danos foram extensos demais. O Dr. Watanabe acha que ele não vai aguentar até o fim de semana. Mas eles também achavam que não ia aguentar a primeira noite. Nina fechou os olhos com a dor que sentiu. Graças a Deus havia conseguido chegar em casa a tempo de vê-lo. Mas como podia perder o pai? Ele era sua base, sua estrela do norte. Aquela pessoa que estava sempre esperando que voltasse para casa.
Lentamente abriu os olhos e olhou outra vez para a irmã. Onde está a mamãe? Meredith afastou-se para o lado. E ali estava ela, uma bela mulher de cabelos brancos, sentada em uma poltrona de estofamento barato. Mesmo dali, Nina podia ver como a mãe estava controlada, assustadoramente contida. Não havia se levantado para receber a filha mais nova, nem mesmo olhara em sua direção. Em vez disso, ela olhava direto para a frente, aqueles estranhos olhos azuis, parecendo brilhar em contraste com a palidez da pele. Como sempre estava fazendo tricô. Elas provavelmente tinham 300 suéteres e cobertores, cada um deles dobrado em pilhas, no sótão. Como ela está? Perguntou Nina. Meredith deu de ombros, e Nina sabia o que aquele movimento queria dizer. Quem sabia sobre mamãe? Ela era uma estranha para as duas, indecifrável, e Deus sabia como haviam tentado. Meredith especialmente. Até a noite da peça de Natal, tantos anos atrás, Meredith seguia mamãe, como um cachorrinho ansioso, implorando para ser notado. Depois daquela noite humilhante, a irmã se fechara, mantendo distância. Desde então até agora nada mudara, nem ficara melhor. Se tanto a distância entre elas havia crescido. Nina lidara com o problema de outra forma. Desistira de esperar ter alguma intimidade e escolhera aceitar a solidão da mãe. De muitas formas elas eram iguais, ela e mamãe. Não precisavam de ninguém além de papai. Assentindo para a irmã, Nina a deixou e cruzou a sala. Ao lado da mãe, ela se ajoelhou. Um desejo incomum a pegou desprevenida. Ela queria que dissessem que ele ficaria bem. Oi, mãe, ela disse. Vim para cá o mais depressa que pude. Bom. Ela escutou uma pequena fissura na voz da mãe, e aquela leve fraqueza as conectou. Ela ousou tocar o pulso fino e pálido da mãe. As veias eram azuis e grossas, sob a pele branca, e os dedos bronzeados de Nina pareciam quase absurdamente vibrantes, em contraste. Talvez por uma vez fosse a mãe quem precisava de conforto. Ele é forte e tem vontade de viver. A mãe baixou os olhos até ela, tão lentamente, que foi como se fosse um robô com a pilha acabando. Nina ficou chocada com quanto a mãe parecia cansada, mas ainda assim forte. Deveria ser uma combinação impossível, mas a mãe sempre fora uma mulher de contradições. Preocupava-a profundamente deixar as filhas saírem do quintal. Mas mal olhava para elas quando estavam em casa. Afirmava que não havia Deus, mesmo enquanto decorava seu canto sagrado, e mantinha a lamparina acesa. Comia apenas o suficiente para manter o corpo funcionando, mas queria que as filhas comessem mais do que aguentavam. Você acha que é isso que importa? Nina ficou chocada com a ferocidade na voz da mãe. Acho que temos que acreditar que ele vai melhorar. Ele está no quarto 434. Ele chamou por você. Nina respirou fundo e abriu a porta do quarto do pai. Havia silêncio, exceto pelo som mecânico das máquinas. Ela avançou lentamente até ele, tentando não chorar. Ele parecia pequeno, um homem grande, que encolhera o bastante para caber em uma cama de criança. Nina. A voz dele estava tão suave e rascante que ela mal a reconheceu.
A pele dele parecia assustadoramente pálida. Ela forçou-se a sorrir, torcendo para que parecesse um sorriso real. O pai era um homem que valorizava a risada e a alegria. Ela sabia que ficaria magoado se a visse sentindo dor. Oi, paizinho. A palavra de criança escapou. Ela não a usava fazia muitos anos. Ele sabia. Ele soube e sorriu. Foi uma versão desbotada e cansada do sorriso dele. E Nina estendeu a mão para enxugar a saliva dos lábios dele. Eu amo você, paizinho. Eu quero... Ele respirava com dificuldade agora. Ir para casa. Ela teve que se aproximar para ouvir as palavras pronunciadas muito baixo. Você não pode ir para casa, pai. Eles estão cuidando de você aqui. Ele segurou a mão dela com força. Morrer em casa. Dessa vez ela não conseguiu conter as lágrimas. Sentiu que escorriam pelo rosto e caíam como pequenas pétalas cinza no lençol branco. Não! Ele a fitou, ainda respirando com dificuldade. Ela viu a luz sumir dos olhos dele e a determinação ficar fraca. E aquilo a machucou mais que as palavras. Não vai ser fácil, ela disse. Você sabe que Meredith gosta de tudo no lugar. Ela vai querer que você fique aqui. O sorriso dele foi tão triste e inconsistente que partiu seu coração. Você odeia facilidade. É verdade. Ela concordou, sendo atingida pelo pensamento súbito de que sem ele ninguém a conheceria assim tão bem. Ele fechou os olhos e exalou lentamente. Por um segundo, Nina pensou que o havia perdido, que ele simplesmente deslizara para longe e caíra na escuridão. Mas dessa vez as máquinas a tranquilizaram. Ele continuava respirando. Caindo na cadeira ao lado dele, pensou que sabia, porque ele pedira a ela esse favor. A mãe poderia cuidar disso, claro. Poderia fazer com que o movessem para casa, mas Meredith a odiaria por isso. O pai passara a vida tentando criar amor onde não havia nenhum, entre a esposa e as filhas, e não podia parar agora. Tudo que lhe restava era fazer o pedido para ela e torcer que conseguisse realizá-lo. Ela lembrou como ele costumava dizer que ela era sua quebradora de regras, sua menina terrível, e como tinha orgulho da coragem dela de ir para a batalha. Claro que ela faria o que ele pedia. Era provavelmente a última coisa que ele lhe pediria. Naquela noite, depois de fazerem os arranjos para tirar o pai do hospital, Nina foi para seu carro alugado. Ficou ali sentada por um longo tempo, sozinha no escuro do estacionamento, tentando se recuperar da discussão que tivera com Meredith sobre remover o pai. Nina vencera, mas não tinha sido fácil. Por fim, com um suspiro cansado, ela ligou o motor e afastou-se do hospital. A neve caía no para-brisa, desaparecendo e reaparecendo com cada movimento do limpador. Mesmo com visibilidade limitada, a primeira visão de Belle Notte a deixou sem ar. A casa parecia tão linda e deslocada, como sempre naquele vale nevado, que lembrava um V de terra entre o rio e as encostas. As luzes de Natal tornavam tudo mais belo, quase mágico.
A casa sempre a fazia lembrar-se dos contos de fadas que ouvira no passado, cheios de magia perigosa e belos príncipes e dragões. Quer dizer, a casa a lembrava da mãe. Na varanda ela bateu os pés para tirar a neve das botas de couro para caminhadas e abriu a porta. A entrada estava cheia de casacos e botas. Os balcões da cozinha pareciam um cemitério de xícaras de café e pratos usados. O precioso samovar, nota da tradutora, utensílio doméstico de origem russa, que consiste de um grande recipiente de metal com uma torneira usado para aquecer e ferver água. Os originais usavam carvão como fonte de calor, enquanto os atuais são na maioria elétricos. Como a água em geral é usada para fazer chá, muitos samovares têm no alto uma abertura redonda, onde se encaixa uma chaleira, que assim é mantida aquecida. O precioso samovar de latão da mãe brilhava à luz de uma luminária no alto. Encontrou Meredith na sala sozinha, olhando para a lareira. Nina percebeu como a irmã estava frágil naquele momento. Seu olho de fotógrafa notou cada pequeno detalhe, as mãos trêmulas, os olhos cansados, as costas duras. Ela foi abraçar a irmã. Como vamos ficar sem ele? Meredith sussurrou, agarrando-se a ela. Menores. Foi tudo o que Nina conseguiu pensar para dizer. Meredith enxugou os olhos, subitamente endireitando-se, afastando-se, como se tivesse percebido que havia sido fraca por um momento. Vou passar a noite aqui. Caso mamãe precise de alguma coisa, eu cuido dela. Você? Sim, vamos ficar bem. Meredith ficou surpresa com aquilo, como se talvez a ideia de prazer fosse algo impossível de contemplar. Você tem certeza de que vai ficar bem? Tenho. Está bem. Venho para cá amanhã cedo, para arrumar o lugar para receber papai. Ele virá a 1 hora. Lembra? Eu lembro. Disse Nina indo com Meredith até a porta. Assim que ela saiu, pegou sua mochila e sacolas, com as câmeras na mesa da cozinha e subiu a escada estreita, e inclinada até o 2º andar. Passando pelo quarto dos pais, entrou no quarto que ela e Meredith haviam dividido. Apesar de parecer simétrico, 2 camas, 2 mesas iguais, 2 armários brancos, um olhar mais atento revelava as 2 meninas muito diferentes que viveram ali e os caminhos diferentes que suas vidas tomariam. Mesmo quando eram pequenas, elas tinham muito pouco em comum. A última coisa de que Nina se lembrava delas fazendo realmente juntas era a peça. Mamãe havia mudado aquele dia e Meredith também. Fiel à sua palavra, a irmã nunca mais ouvira os contos de fadas da mãe, mas essa fora uma promessa fácil de cumprir, já que mamãe jamais voltara a contar uma história. Fora disso que Nina mais sentira falta. Ela amava aqueles contos de fadas. A árvore branca, a dama da neve, a cachoeira encantada, a camponesa e o príncipe. Na hora de dormir, nas raras noites em que mamãe podia ser convencida a lhes contar uma história, Nina lembrava-se de ficar fascinada pela voz da mãe e reconfortada pela familiaridade das palavras. Todas as histórias estavam decoradas e eram as mesmas a cada vez, mesmo sem um livro do qual ler. Mamãe contara que a habilidade de contar histórias era uma tradição russa. Depois da peça,
Nina tentara reparar o rompimento causado pela ira de mamãe e os sentimentos feridos de Meredith, assim como o pai. Não tinha dado certo, claro, e quando Nina estava com 11 anos, ela compreendeu. A essa altura, seus próprios sentimentos eram feridos com tanta frequência que ela também recuara. Ela saiu do quarto e fechou a porta. No quarto dos pais, parou e bateu. Mãe, está com fome? Não houve resposta. Ela bateu de novo. Mãe? Mais silêncio. Abrindo a porta, ela entrou. O quarto estava arrumado, de forma impecável em sua decoração espartana. Uma grande cama king size, uma penteadeira antiga, um daqueles baús russos e uma estante transbordando com aqueles romances de capa dura do clube do qual a mãe fazia parte. A única coisa faltando era a mãe. Franzindo a testa, Nina desceu novamente, chamando por ela. Estava começando a ficar assustada quando olhou para fora por acaso. Ali estava ela, sentada no banco do jardim de inverno, olhando para as próprias mãos. Pequenas luzes brancas de Natal estavam trançadas no portão de ferro batido, fazendo o jardim parecer uma caixa mágica no meio de toda aquela noite. A neve caía suavemente ao redor dela, fazendo o substancial parecer ilusório. Nina foi até a entrada e pegou botas de neve e um casaco. Vestindo-se depressa, ela saiu, tentando ignorar as pequenas sensações de queimaduras, quando flocos de neve tocavam sua pele e lábios. Era exatamente por causa disso que ela trabalhava perto do Equador. Mãe? Ela chamou aproximando-se. Você não deveria ficar aqui, está frio. Não está frio. Nina percebeu a exaustão na voz da mãe, e aquilo a fez pensar em como estava cansada, e como o dia havia sido terrível, e como seria péssimo o dia seguinte. Por isso, ela se sentou ao lado da mãe. Pelo que pareceu uma eternidade, nenhuma das duas disse nada. Por fim, mamãe falou. Seu pai pensa que não posso lidar com a morte dele. E você pode? Nina perguntou com simplicidade. Você ficaria surpresa com o que o coração humano pode suportar. Nina havia visto a verdade disso pelo mundo afora. Ironicamente, era exatamente esse o tema de suas mulheres lutadoras. Isso não quer dizer que a dor não seja insuportável. No Kosovo, durante a luta, eu falei com... Não me fale sobre seu trabalho. Essas são discussões que você tem com seu pai. A guerra não me interessa. Nina não ficou magoada com isso. Pelo menos foi o que disse a si mesma. Sabia que não deveria tentar estabelecer contato com a mãe. Desculpe, só estava conversando. Não faça isso. Mamãe estendeu a mão e tocou a coluna de cobre, em meio a uma confusão de vinhas mortas enroladas, aqui e ali. Bolas vermelhas de Natal apareciam em meio à neve, emolduradas por folhas verdes brilhantes. Não que a mãe pudesse ver estas cores, é claro. O defeito de nascimento a impedia de ver a verdadeira beleza de seu jardim. Meredith nunca compreendera porque uma mulher que via o mundo em preto e branco dava tanta importância para flores. Mas Nina sabia do poder de imagens em preto e branco. Às vezes, uma coisa ficava mais verdadeira quando se removiam as cores.
Vamos, mãe, Nina disse, vou fazer o jantar para nós. Você não sabe cozinhar. E de quem é a culpa? Nina retrucou de forma automática. Uma mãe supostamente deve ensinar a filha a cozinhar. Eu sei, é minha culpa. Tudo é minha culpa. Mamãe se levantou, pegou as agulhas de tricô e saiu andando